Muito boa tarde ou boa noite a todos, bem-vindos. É uma alegria sempre estar convosco, é uma hora muito importante, não é? Para todos nós. Para todos nós, e eu creio que alguns de nós que estão aqui já nos encontramos há pelo menos 2 anos. Não é verdade, Elissa? Eu, pelo menos, parece-me que há 2 anos, mais de 2 anos já. Já faz um bom tempinho. São todos bem-vindos aqui ao nosso estudo do Grande Conflito. Hoje vai ser o estudo número 39 e ainda estamos no capítulo do Livramento dos Justos, que é o capítulo 40, não é verdade? Temos demorado um bocadinho porque há aqui algumas coisas que precisam ser aprofundadas, mas antes de darmos continuidade ao nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós somos seus filhos e o Senhor tem por nós um carinho muito grande. Nós muitas vezes não damos a devida importância ao valor e à importância que o Senhor nos dá. Nós somos os exércitos do Deus vivo e ai de quem fizer uma beliscadura a cada um de nós. Que o Senhor nos conceda a noção, a consciência do valor que temos para o Senhor. Louvamos o seu nome e pedimos que o Senhor opere uma transformação na nossa maneira de pensar e que nos dê o privilégio e a honra de nos ensinar esta noite um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós tínhamos ficado no parágrafo 7, não é? Que refere Daniel 12:2, e já tínhamos visto que Deus tem aqui escondido, não é? Alguma coisa, porque Daniel capítulo 11 não é citado praticamente, só há 3 citações de Daniel 11, o que nos leva a crer que Ellen White, ela como que escondeu, como eu costumo dizer, escondeu o capítulo 11 muito bem escondido. Porquê? Não é que Deus não queira que as pessoas saibam, irmãos, mas é que são muito poucos os que dão valor à palavra de Deus e por isso ele não deita pérolas a porcos. Só realmente para aqueles que querem se aprofundar, que querem conhecer o Senhor em profundidade, ter uma revelação de Jesus Cristo. Estou a falar do Apocalipse e, por consequência, Daniel, é que Deus realmente se revela. Ele é um ser magnífico, ele é um ser misterioso, ele é um ser de amor que nós não temos, eu pelo menos não tenho ainda a capacidade de entender. E por isso ele reserva certas coisas para aqueles que querem de todo o coração conhecê-lo e conhecer o seu caráter. E mais do que isso, ser transformados à sua imagem e semelhança. Então, vimos a ressurreição parcial e, portanto, vimos que o versículo 1 do capítulo 12 é precisamente o título do capítulo 40, o livramento dos justos. E, portanto, andando para trás, nós percebemos que antes do livramento dos justos, como diz em Daniel 12:1, nós temos um tempo de angústia. E é precisamente o título do capítulo anterior, do capítulo 39 do Grande Conflito. Aproxima-se o tempo de angústia. E, curiosamente, o que vem antes disso é levantar-se Miguel. E precisamente o capítulo 39 começa com, naquele tempo, se levantará Miguel. Ou seja, nós percebemos aqui que antes de Daniel 12:1, nós temos Daniel 11. E, portanto, os capítulos que estão antes, não é? Antes do capítulo 39 do Grande Conflito, eles nos dão detalhes acerca dos atos que estão contidos nos últimos versículos do capítulo 11 de Daniel. Muito bem, então, neste capítulo que trata do livramento dos, aquele que nós vimos a semana passada, diz: densas nuvens ainda cobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis
estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Parágrafo: conhecem a divindade de Jesus Cristo e tremem diante do seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Portanto, todas estas cenas que nós vamos ver daqui para a frente, elas estão no futuro, irmãos. E nós vamos ser, penso eu, tenho essa fé, testemunhas oculares de todas estas coisas. São acontecimentos tremendos, a natureza toda ela vai estar em convulsão. Parágrafo 9. Disseram os profetas da antiguidade ao contemplar em santa visão o dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso uma assolação. Isto encontra-se em Daniel, capítulo 13. Um pouquinho mais à frente: os olhos altivos dos homens serão abatidos. Finalmente, irmãos, há tanta altivez hoje, há tanta presunção, tanta soberba, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta hipocrisia. Nesta altura, diz aqui que os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. Parágrafo 10. Por uma fenda nas nuvens fulgura uma estrela, cujo brilho aumenta com as trevas e ira aos transgressores da lei de Deus. Portanto, vejam como uma mesma coisa tem efeito diferente em pessoas distintas. Os que tudo sacrificaram por Jesus Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Um pouquinho mais à frente, uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demónios. O seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, a voz ergue-se em cântico triunfal. Irmãos, isto vai acontecer um pouquinho por todo o planeta. E qual é o cântico? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas fujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isto é do Salmo 46, 1 a 3, e estas palavras vão ser... Não se esqueçam, este salmo vai ser pronunciado, estas palavras vão ser pronunciadas pelos fiéis, que naquela altura vão entoá-las como se fosse um cântico. Parágrafo 12. É importante descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Irmãos, que nenhum de nós aqui ouse passar por estes momentos. Nós não temos noção do que é isto. E é para que isto não aconteça que Deus nos está dando esta oportunidade hoje. Perto do fim do parágrafo 12 diz: com terrível clareza eles veem que se acham sem desculpas. Deus deu-lhes todas as oportunidades possíveis. E nós já vamos ver daqui a pouco. Parágrafo 13. Demasiado tarde veem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Um pouco mais à frente, ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Isto é uma coisa horrível. Parágrafo 14. Irmãos, reparem que tudo isto são acontecimentos, mas Jesus ainda não veio. Portanto, são coisas que vão acontecendo. O parágrafo 14 diz:
a voz de Deus é ouvida do céu, declarando a Jesus e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Também encontramos isto em Primeiros Escritos, capítulo 1, página 14.1, Verdade sobre os Anjos, capítulo 6, página 58.1. Portanto, vai haver aqui a voz de Deus a ser ouvida. E no fim do parágrafo 14 diz: e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Parágrafo 15. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. E perto do final do parágrafo 15 diz: aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Portanto, aquilo que há pouco parecia uma nuvem, agora, quando ela se aproxima, dá para ver quem está lá. Parágrafo 16. À sua presença se têm tornado macilentos todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus, cai o terror do desespero eterno. Isto vai ser uma coisa tremenda, irmãos. Mais uma vez eu digo que nenhum de nós queira passar por esta experiência. Parágrafo 17. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele e todas as montanhas e ilhas se movem do seu lugar. Lembram-se onde é que isto está escrito? Apocalipse, capítulo 6. Nós estamos precisamente a meio deste capítulo 6 do Apocalipse. Parágrafo 19. Cessaram os gracejos escarnecedores, o que significa que os justos tinham estado a passar até aquele momento, tinham sido motivo de chacota, de escárnio, de gozação, de humilhação. Mas nesse momento os gracejos cessam. Cerram-se os lábios mentirosos. O choque das armas, o tumulto da batalha, com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue silenciaram. Nada se ouve agora, senão a voz das orações e o som do choro e lamentação. Agora reparem o parágrafo 20, que vale a pena nós refletirmos a respeito. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Uau! Quantas vezes os seus ternos e suplicantes acentos o chamaram ao arrependimento. Estão a ver, irmãos? Essas pessoas, esses ímpios, conhecem a voz de Deus. Porque era aquela vozinha da consciência que lhe chamava ao arrependimento, que o chamava, que lhes apelava. E aqui diz, quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor. Para os que rejeitaram a sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo pleiteou. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Quem dera para eles que tivesse sido a voz de um estranho. Diz Jesus, clamei e vós recusastes. Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Então, essas pessoas não só ouviram apelos, elas ouviram repreensões, mas elas
se ofenderam, se melindraram, se zangaram, se colocaram contra aqueles que faziam os apelos. Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios menosprezados. Eu acho que este parágrafo é muito significativo e é muito triste ao mesmo tempo. Parágrafo 21. Ali estão os que zombaram de Jesus Cristo na sua humilhação. 22. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus, agora estão mudos. E vamos dar um salto, porque não temos tempo de ler tudo, para o parágrafo 25. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia, uma vida de faz de conta, de máscara, e a alma é acossada de vãos pesares. Mas que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta. Parágrafo 26. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Maravilhoso. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Muito bonito, não é? Nós vamos presenciar isto ao vivo e a cores. Parágrafo 27. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Então, quem é pequenino vai ressuscitar pequenino, mas será que vai permanecer pequenino? Não. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Eu acho que ele vai olhar para mim e vai achar que eu sou uma pigmeu, certamente, porque nós diminuímos bastante. Sob este único ponto de vista, se revela a grande degeneração da raça. E um pouquinho mais à frente diz: ele mudará o nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Lá se vão as nossas rugas. Que maravilha! Restabelecidos à árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos, olhem aqui, crescerão até à estatura completa da raça em sua glória primitiva. Então vamos permanecer pequeninos, pigmeus? Não, vamos crescer. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do Senhor, do seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Parágrafo 28. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Parágrafo 30. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede aos seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias da sua condição real.
somos filhos do Rei. Irmãos, isto faz-me lembrar, por isso eu dizia há pouco na oração, que nós não temos muito bem consciência do que é que nós valemos para Deus. Se tivéssemos essa consciência, muitas vezes não lamentaríamos tanto e não viveríamos naquela condição medíocre de lamento, não é? De escravos, de pessoas que não conseguem vencer, que não conseguem ultrapassar os defeitos. Eu tenho 2 casais amigos que há muitos anos, eles tiveram uma experiência assim, sui generis, com uma família, e essa família tinha 2 meninas, 2 irmãs, que estavam endemoninhadas. Elas lutavam entre si, não eram elas, a voz não era delas. E um dia esses nossos 2 irmãos, amigos nossos, 2 famílias, pensaram ajudar aquela família e levaram as meninas para a casa deles. Uma foi para a casa de um, a outra foi para a casa do outro. E no caminho elas lutavam uma contra a outra e a voz delas era diferente. E quando chegaram a casa de um desses meus amigos, o pai de família, o inimigo tomou conta dela. E ele começou a ter uma conversa com com Satanás, através da boca daquela menina. E a conversa foi, até que a dada altura, e é aqui que eu quero chegar, irmãos, Satanás disse para o nosso irmão: vocês são muito estúpidos. Vocês não imaginam o amor que ele vos tem. Irmãos, nós somos o exército do Deus vivo. E ai daquele gigante que afrontar-nos, que nos afrontar, vai ter que se haver com Deus. Precisamos de ter esta noção, nós não somos pessoas quaisquer. Para Deus nós temos muito valor, pertencemos à família celestial. Não podemos, como os israelitas, estar na condição de escravos e conformados com a situação em que eles estavam no Egito. Lembram-se? Até que a dada altura, o que aconteceu? Eles percebem isto, são povo de Deus, pertencem à família de Deus. Não podem ser escravos, não podem mais conformar-se com aquela condição de escravatura. E o que é que eles começam a fazer? A clamar. Eles levantam um clamor e começam a pedir a Deus que envie um libertador. Não é verdade? Eles estavam no Egito. E quando eles começam a clamar no Egito, o que é que Deus faz em Midian? Ele vai, chama do deserto, da solidão, um libertador. E diz: anda cá, vai lá libertar o meu. Irmãos, está na hora de nós começarmos a clamar por libertação daqueles que nos oprimem. Diante da multidão de resgatados está a Santa Cidade, e as nações que observam a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão, em sua inocência. Parágrafo 33. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas aos seus fiéis para o gozo do teu Senhor. O gozo do Salvador consiste. Sabem qual é o gozo do Salvador? Em que consiste? Consiste no reino da glória, consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas por sua agonia e humilhação. Esse é o prazer de Jesus. E os remidos são participantes da sua alegria. Por quê? Vendo eles entre os bem-aventurados os que foram ganhos para Jesus Cristo por meio das suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Que maravilha! Não desistam, irmãos, os tempos estão-se a complicar muito.
Estamos literalmente a entrar nas últimas cenas da história desta terra. Então vale a pena orar, clamar, não desistir, clamar por libertação. Parágrafo 34. Ao serem resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus acha-se de pé. Conseguem imaginar esta cena, irmãos? Jesus, com os braços estendidos para receber o Pai da nossa raça, o ser que Ele criou, que formou com as suas mãos e que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Conseguem imaginar isto, irmãos? Que amor é este? Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, que ele não cai ao peito do Salvador, mas lança-se em humilhação aos seus pés, exclamando: digno, digno é o cordeiro que foi morto. E ele certamente que se lembra daquela cena no Jardim do Éden, quando o primeiro cordeiro ele matou, sabendo que era um representante de Jesus Cristo. Parágrafo 35, a meio do parágrafo. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que abundava e, em resposta às suas advertências, deparar com a exprobração que lhe faziam por causa do pecado. Um pouco à frente, fielmente arrependeu-se do seu pecado. Quem é que se arrependeu do seu pecado? Adão. Confiando, isto é muito importante, irmãos, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. Isto aqui é a mensagem da justificação pela fé. Ele acreditou, ele confiou. Apesar de reconhecer o seu grande pecado, as consequências, ele viu, porque depois diz aqui no parágrafo 36, em transportes de alegria contempla as árvores que já foram o seu deleite, as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias da sua inocência e alegria. Mais à frente, lança então a sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Parágrafo 37. Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome. Irmãos, vamos ficar por aqui, porque, como eu disse, hoje o estudo é mais curto. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, todas estas cenas nos esperam num futuro próximo. Por isso, nós queremos suplicar-lhe: não desista de nós, Pai, e ajude-nos a valorizar o ser humano, a valorizar aqueles que convivem conosco, a valorizar a nossa família, os nossos irmãos, amigos. E opere, Pai, por favor, opere uma transformação na nossa maneira de pensar. Nós ainda somos muito carnais, temos muita dificuldade de compreender o espiritual, mas eu suplico, Pai, para todos os meus irmãos aqui, que o Senhor opere essa transformação. Só uma ação sobrenatural pode fazer isso. Que o Senhor nos dê o seu espírito e o mesmo sentimento doce que havia no coração de Jesus, que é o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém.